Nós estamos hoje no 147º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é luta espiritual. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que diz o texto bíblico: porque não temos que lutar contra carne e sangue, aqui no caso os seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, que também pode ser traduzido como autoridades, contra os príncipes das trevas deste século, que também pode ser traduzido dominadores deste mundo tenebroso, ou dominadores do mundo da escuridão, contra as hostes espirituais da maldade. Hostes também pode falar forças espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Obrigado. Pode ocupar o assento. Sempre, nunca deixe de exaltar a Deus. Peço a vocês a máxima atenção e devoção para ouvir essa mensagem. Além de fortalecidos e equipados com toda a armadura de Deus, somos orientados contra quem lutamos e acerca da esfera desse conflito. Em que lugar esse conflito acontece? O apóstolo Paulo nos mostra que o império das trevas tem hierarquia e é muito bem organizado em seu propósito maléfico. Agora perceba aqui comigo, a primeira oração do texto diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu acho aqui muito interessante. Vocês sabem, né, dia de estudo bíblico, eu venho com o texto grego, o texto original nas minhas mãos. Aqui, nessa tradução, não é que está errado, tá? Mas olha só, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu vou traduzir para vocês ao pé da letra, como está aqui no original. Está assim, ó: porque não é para nós a luta contra sangue e carne. No original está assim. Então veja só, aqui eles traduziram não temos que lutar, e no original está escrito não é para nós. Há uma diferença, e eu vou te explicar por que essa diferença. Na hora da aplicação, isso vai dar uma aplicação muito boa para nós, porque essa palavra não temos aqui no original é a palavra grega remin, que significa para nós. A respeito dos homens, ou seja, dos homens maus influenciados pelo maligno, esta luta não é para nós, mas ela é para Deus. Então, contra os homens nós não lutamos, mas Deus luta. Tá? Você vê que aqui uma aplicação pertinente, eu vou te mostrar isso tremendamente. Olha só que coisa linda, Romanos 12, 19. Porque nós somos levados a não lutar contra seres humanos, porque existem pessoas que são de má índole. Porque estão na carne, ou seja, não são pessoas espirituais, que vivem de acordo com a vontade de Deus. E outra, elas são influenciadas pelos espíritos malignos. Mas só que a nossa luta não é direta contra essas pessoas, mesmo sendo usada pelo diabo. A nossa luta não é contra elas. Mas e aí, o que acontece com essas pessoas que perseguem, fazem o mal? Essa luta não é para nós, mas é para Deus. Olha só como está na Bíblia, veja só isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, olha o que Deus diz: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda isso aqui. Vamos lá, a palavra lugar aí, essa palavra dai lugar, essa palavra no caso lugar, no grego é topos, que significa espaço, oportunidade, ocasião para agir. Então não devemos vingar a nós mesmos, punirmos alguém fazendo justiça própria, ou como alguns dizem, justiça com a própria mão. A justiça de Deus, ela é perfeita. A coisa sensata a fazer é deixar na mão do Senhor e dar a oportunidade para Ele agir na causa e retribuir toda a injustiça feita a nós.
Em relação aos inimigos, Davi, ele disse assim no Salmo 109, verso 4, ele falou, ó, em paga do meu amor, são os meus inimigos contra mim. Ele está dizendo, eu faço bem para eles, mas eles procuram o meu mal. Mas ele diz, mas eu faço orações. Então veja, os homens estavam fazendo mal contra Davi, mas Davi não pagava na mesma moeda. Em relação aos homens, Davi orava a Deus. O que ele fazia? Vocês estão me injustiçando. Eu não vou pagar com a mesma moeda, não vou fazer justiça com as minhas mãos, mas eu vou colocar na mão de Deus. E Deus é que fará a justiça, porque a justiça de Deus é perfeita, não há falha na justiça de Deus. Vamos ver outro exemplo? E Daniel, diante da malandragem, da astúcia dos homens, ele foi inocentado por Deus, saiu da cova dos leões, e Deus fez justiça e vingou os seus adversários. Lembra? O que os homens fizeram? Tramaram contra Daniel. Por quê? Porque tinham inveja dele. Aí o espírito da inveja, que é um espírito, na verdade é uma obra da carne, só que tem influência diabólica nisso, tá certo? Uma pessoa que tem inveja, primeiro, ela está na carne, ela mesma, é carnal, não tem espiritualidade. Mas acima ainda dessa carne, há uma influência diabólica sobre essa pessoa. E aí o que acontece? Invejaram Daniel porque o Dário queria colocar ele como primeiro-ministro de todo o seu império. E aí pegaram e falou, como pode? Esse crente chegou aqui cativo e agora vai ser maioral entre nós? E não queriam. Aí eles fizeram um conluio e disseram assim, ó, nós vamos fazer uma lei sem que o rei saiba e vamos dizer que ninguém pode fazer nenhuma petição a não ser para o rei durante 30 dias. E por que eles fizeram isso? Porque Daniel orava todos os dias. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Aí eles tramaram, porque não achavam nele brecha, não achavam nele vício algum. Daniel não defraudava o rei, enfim, ele era um homem digno, ele era um homem reto. E ali eles pegaram e falaram, o único jeito de pegar ele é na lei do Deus dele. Então vamos formular essa malandragem sem que ninguém saiba. E o rei, sem saber, pegou, como, opa, ninguém vai falar a não ser comigo, então está assinado. Colocou o anel de selar dele. E aí o que aconteceram? Como sabia que Daniel estava orando, foram lá, Daniel não cumpriu a lei. Porque Daniel falou, vou ficar 30 dias sem orar? Vou nada. Nem por decreto eu paro de orar. E aí pegaram Daniel. Qual que é a sentença? Vai para a cova dos leões. Então veja, aqueles homens, movidos por inveja, influenciados por Satanás, agora fez com que Daniel passasse uma prova. Quantas pessoas que estão aqui por causa de pessoas endemoniadas, carnais, você já passou luta por causa deles. Te caluniaram, levantaram falso contra você, te perseguiram, só que você não pegou e foi lá esganar essa pessoa. Você não pegou e foi lá bater naquela pessoa. O que você fez? Você continuou crendo na justiça de Deus. Então a luta contra carne e sangue não é para nós, mas é para Deus. Aponte o dedinho e diga, é para Deus. É Deus que vai fazer justiça. Só quem já sofreu perseguição silenciosa, porque a pior perseguição não é a declarada, é a silenciosa, essa é terrível, dolosa, não avisa ninguém. Por exemplo, Herodes fazia isso. Herodes, vou dar só um exemplo aqui, Deus está trabalhando nessa palavra. A perseguição silenciosa ela é algo terrível. Herodes, lá em Mateus 2, ele chegou para os magos, ele ficou sabendo que Jesus nasceu, e dizem que Jesus é o rei. E aí ele está pensando que Jesus vai assumir o trono terreno, aquele trono velho dele lá. Jesus é rei dos reis, não é aquele trono quebrado, velho. E aí ele está pensando, como ele era ganancioso pelo poder, ele falou, pera lá, vai me destronar? Então aí os magos descobriram onde Jesus estava. E Herodes ficou sabendo, ele falou, quando vocês encontrarem o menino Jesus, aqueles que dizem ser o rei, me avisa, porque eu quero ir com vocês adorar ele também. Só que no coração dele queria fazer o quê? Matar Jesus. Então veja que a perseguição aqui é o quê? Silenciosa. Mais ou menos assim. Se eu sei que o evangelista Fernando, perceba, gosta de mim, ou seja, a pessoa que está com perseguição silenciosa nunca vai falar mal de mim para o Fernando, porque sabe que ele gosta de mim. Entende? Ele vai falar o bem,
mas por trás está perseguindo, tentando derrubar. Isso é violento, viu? Isso é violento. Aí para as pessoas que sabem, que gostam, aí ele fala bem, só que por detrás ele está tramando de alguma maneira para tentar derrubar. Só que quando fizeram isso com o Daniel e colocaram o Daniel numa prova, Daniel até teve que passar pelo processo. Mas lá Deus mandou o anjo, guardou Daniel na cova dos leões. Aí quando Daniel saiu da cova dos leões, Daniel falou, ó, em mim houve inocência, Deus me justificou e eu não fui engolido pelos leões. Sabe o que o rei fez? Aí o rei pegou e falou assim, já que vocês fizeram ele passar por isso, a mesma coisa que vocês desejaram para Daniel, agora vocês vão ter que passar também. Pegaram eles e as famílias, olha lá, e jogou na cova dos leões. A Bíblia diz que não chegou nem no meio da cova, os leões já devoraram ele e as suas famílias. Então quem fez justiça para Daniel? Daniel levantou um dedo? Só orou. Então continue em oração, continua clamando a Deus. Deus ainda faz justiça pelos seus. Entenderam, né? Você vê que uma palavra, muda ou não muda, entende? É uma aplicação, eu acredito que muito preciosa. Vamos lá, então não temos que lutar, A palavra lutar aí no grego é a única vez que aparece, essa palavra no Novo Testamento, é a única vez. É pale, que significa luta, combate, tomar parte numa luta árdua, envolvendo emprego de força contra uma forte oposição. Era usado isso aqui na luta romana, que era a competição entre dois, no qual cada um se esforça para derrubar o outro. Embora sabemos que os demônios influenciam e usam pessoas, conforme já disse, mas os homens têm sua responsabilidade pessoal. Podem estar sendo influenciados e usados pelos demônios, mas tem a sua responsabilidade. Vai ter que pagar o preço disso. Os homens, né? A nossa luta nunca foi para competir e derrubar homens, mas sim os espíritos imundos, tá certo? Há quem diga, olha só que coisa preciosa aqui, há quem diga que a nossa mente é um grande campo de batalha, isso é verdade. Por isso deve-se viver a transformação da mente. Lembra Romanos 12:2? Transformai-vos pela renovação da mente. O que é transformar, você ter a mente transformada? É você pensar como Cristo pensa. Porque o mundo tem um pensamento, mas Deus tem outro pensamento. Então nós estamos amoldados de acordo com Cristo, como Cristo pensa. E como Cristo pensa? De acordo com a revelação da sua palavra. É por isso que toda a nossa vida é embasada nas Escrituras. Nós só fazemos aquilo que as Escrituras nos direcionam a fazer, porque nós temos a mente transformada. Então vamos lá, então por isso deve-se viver a transformação da mente e ocupar-se com coisas puras, sinceras e honestas. Paulo falou isso em Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama, amigável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisto ocupai. Ou seja, ter a mente ocupada com tudo aquilo que dá louvor a Deus. Agora perceba só que coisa tremenda, se não vejamos. O inimigo influenciou Caim a lutar contra a carne e sangue, ou seja, contra o seu próprio irmão. E por que Caim matou o seu irmão Abel? Aí vem a pergunta, por que ele matou? Porque ele era do maligno? Sim, também, o texto vai dizer. Mas outra coisa, veja só. 1 João 3,12 é o texto. Ó. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Veja, ele lutou contra a carne e sangue. E por que causa o matou? É uma pergunta. Por que causa o matou? Olha a resposta. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Por que Caim matou o seu irmão? Por causa das obras. O que é obras? Agora você tem que saber o significado das obras. Obras aqui é ergon no grego, que significa aquilo com que alguém está ocupado. Então Caim, ao ocupar-se com as coisas do maligno, teve a sua mente e atitudes influenciadas pelo próprio. E em vez de lutar contra o inimigo, se tornou aliado dele, ao pensar e fazer as suas obras. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que estamos ocupando a nossa mente. Se você deixar que os maus pensamentos dominem a sua mente, o maligno te dominará. Se você está ocupado, por exemplo, tem gente que fica só ocupado com um programa de televisão.
a sua mente não está bem. Se você vive só nisso, e eu digo assim, programas que não tem nada criativo, de edificação, nada de Deus, só falam de coisas alheias, coisas da vida, sem sentido, inúteis, então você está sendo comprometido. Há um comprometimento se você só vive na frente disso, porque a sua mente vai projetando, você vai se alimentando, querendo ou não, a gente se alimenta do que vê e do que ouve, e aí você passa a ocupar o seu tempo com isso, tá certo? E aí a pessoa fica matutando, fica pensando naquilo, a pessoa vai ser dominada, e ela vai passar a ser influenciada. Então Caim, ele começou a se ocupar com coisas maléficas, com obras malignas. Agora veja a diferença de Caim para Abel. Por que então Caim matou o seu irmão? Por que ele lutou contra carne e sangue? Porque estava ocupado com obras malignas. Então protege a tua mente, guarde a tua mente. Tem pensamentos que brota mesmo da nossa natureza caída, mas tem pensamentos que o inimigo joga. E aí você pode rejeitar ou aceitar os pensamentos que ele joga. Porque às vezes o inimigo lança, ele te feriu, vai lá e fere ele também, pera lá. Aí você pode aceitar ou rejeitar esse pensamento. Não seja dominado pelos seus pensamentos, mas deixe que os pensamentos de Deus te dominem. Glória a Deus, glória a Deus. Percebe isso aqui. Agora Abel ocupava-se, com o que Abel estava ocupado? Com o culto. Com o que Abel estava ocupado? Com a palavra. Com o que Abel estava ocupado? Em oferecer ofertas a Deus. Com o que Abel estava ocupado? A Bíblia diz, pela fé, ele vivia num ambiente de fé. Então Abel, ele estava o quê? Ocupado com as coisas espirituais. Se ocupe com os louvores a Deus, se ocupe com a palavra, se ocupe com os assuntos do reino de Deus. Aí veja só que coisa tremenda, irmão, isso aqui é muito forte. E aí Abel, ocupado com as coisas espirituais, ou seja, com as coisas de Deus, ele não lutou contra carne e sangue. Ele não lutou contra carne e sangue, mas ele fez o quê? Ele lutou contra o inimigo. E como que eu sei que Abel lutou contra o inimigo? Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, 24, que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O que o sangue de Jesus faz com a humanidade? Traz o perdão, busca a restauração, o perdão. Tem muita gente que acha que o sangue de Abel clamava por justiça, mas não é por justiça. O sangue de Abel clamava, resgata o meu irmão. Resgata o meu. E por que Abel não pediu a destruição do irmão, mas a salvação do irmão? Nas entrelinhas você vê isso no texto. Porque ele estava ocupado com as coisas espirituais. Então o adversário, ele tem um mecanismo. Qual é o mecanismo? Lançar um contra o outro. Para que os seres humanos percam tempo entre si, se desgastem entre si, e ele fica do lado de fora, só manipulando. Então a nossa luta não é aqui. Tá certo? Existe algo por detrás. E aí uma coisa que eu falei há um tempo atrás aqui, lembra Davi lutando contra o gigante? Você sabe que na frente do gigante Golias tinha quem? O escudeiro. Vê se Davi ficou lutando contra o escudeiro. Porque se Davi derruba o escudeiro, o gigante ia permanecer de pé. Mas Davi, ele não se deteve com o escudeiro, ele foi direto em quem? Na cabeça do gigante. Então, não fica perdendo tempo com os escudeiros que Satanás está usando. Vai direto contra o inimigo e lança a pedra da fé na cabeça dele. A cabeça pensante vai ser arrancada. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos lá, agora a parte aqui, o núcleo da mensagem está aqui agora. Parte B do versículo 12. Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade. Vamos trabalhar um por um aqui. Primeiro, contra os principados. Aqui principado no grego é arche, que significa o primeiro lugar, o líder. Olha que coisa fantástica assim, do ensinamento bíblico, eu digo. Em Atos 12, 3 e 4, vemos um retrato espiritual desta hierarquia da maldade. Um cabeça que comanda 4 grupos. Lá em Atos 12, nós temos uma ordem do Herodes. Herodes dá uma ordem para prender Pedro e através de 4 quartenos, ou seja, 4 grupos de 4 soldados. Então veja, há uma cabeça pensante
que está dominando sobre 4 grupos. Esse é o retrato espiritual. Existe o cabeça dos demônios, é o diabo, é Satanás. Ele é o cabeça. E aí ele faz o quê? Ele dá liderança para o principado. O principado outorga autoridade para a potestade. E assim vai. Só que quem lidera todos esses grupos é um só, é o próprio inimigo. Nós vamos a fundo aqui, vai ser interessante isso, tá? Então, primeiro aqui, em Daniel 10, 13 e 20, mostra que os principados agem, geralmente, nas lideranças e questões internacionais. E por que eu digo nas questões internacionais? Porque o povo de Deus tinha uma promessa: vocês vão sair do cativeiro daqui 70 anos. E Daniel leu no livro de Jeremias que os 70 anos tinham se cumprido. Só que agora o povo começou a sair, e de repente vem um decreto por causa dos samaritanos que se levantaram. Está registrado em Esdras, capítulo 4 e 5 ali, quando os samaritanos se levantaram e começaram a falar contra o povo de Israel, que eles eram um povo rebelde, e o imperador da época mandou travar. Primeiro Ciro tinha falado, não, pode liberar o povo. Aí vem outro decreto e disse, amarra o povo. Aí Daniel pegou e falou, não, mas o tempo da vitória chegou. Aí ele começa a orar, ele entra em oração, em jejum, 3 semanas. Ele vai orando 3 semanas e de repente vem um anjo, Gabriel, e diz, olha, desde o primeiro dia que você se humilhou, a sua oração foi ouvida, e eu vim por causa das suas palavras. Mas havia um príncipe, olha lá, o principado. Havia um principado ali da Pérsia, que bloqueava a minha passagem. Então Deus teve que enviar o arcanjo Miguel para tirar esse impedimento, e eu vim te trazer resposta, ó Daniel. Então você perceba aqui que havia algo internacional acontecendo ali. Veja só, o principado é o líder, e ele trabalha em questões, ele trabalha nas lideranças mundiais, e ele trabalha nas questões internacionais, tá certo? E aí você perceba que agora ele venceu isso, buscando a Deus, intercedendo pelo seu povo, pela sua nação, e o próprio Deus teve que intervir, porque esse principado da Pérsia não é simplesmente o rei daquele lugar, era esse demônio, essa caça de demônio que estava usando ele para bloquear, de eles não ter a passagem. Então ele bloqueou na canetada, numa canetada internacional. É coisa forte que Daniel lutava, viu? Agora veja só, Cristo triunfou e desarmou principados e potestades. Isso você vai ver em Colossenses 2, 14 e 15, que Jesus pagou o preço na cruz, riscando a cédula que era contra nós, no caso dos nossos pecados, que nos condenava. E a Bíblia diz que ele desarmou principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo, expondo a vergonha. Jesus então na cruz, quando Jesus morre na cruz, ali Jesus estava pagando preço pelos nossos pecados, e ele desarmou as potestades. Então hoje as potestades, em relação à igreja, em relação ao povo de Deus, está desarmado. As potestades não têm, eles não podem triunfar sobre a igreja do Senhor. Nem as portas do Hades podem, porque a igreja está firmada em Jesus Cristo. Perceba só isso. Então, se Jesus ele já desarmou principados e potestades, agora por meio de Jesus e sua obra na cruz do Calvário, temos vitórias sobre eles também. E como que nós triunfamos? Escute, tem questões, por exemplo, essa pandemia que aconteceu, quem estava por detrás dessa pandemia? Um principado. Fora a questão mesmo da doença, por detrás dessa pandemia estava o principado liderando. Havia um principado que estava comandando, porque é questão internacional. Envolveu a ONU. Entendeu? É mistério. Então veja só que coisa tremenda isso aqui. Agora, como que o povo de Deus, a igreja do Senhor, vence os principados da terra? Como que vence? Apocalipse 12, 9 e 11. Olha o que diz. E foi precipitado o dragão, sem entrar aqui na questão de quando será essa batalha, só quero falar como que a gente vence, conforme está aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
versículo de número 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A pessoa está em pecado, está debaixo de acusação, o inimigo acusa de dia e de noite. Na tua lei diz que pecar morrerá, não vai matar ele? Olha só, aí o diabo fica pedindo: me dá ele, deixa eu tocar nele, deixa eu destruir a vida dessa pessoa. Ele não pode tocar em quem ele quer, só em quem Deus permite. Mas olha o que diz a Bíblia: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, aleluia, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Olha só como se vence principados e potestades. Se vence como? Pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, pela palavra do testemunho. Escute, a Bíblia diz assim: o sangue de Jesus, ele traz o que para nós? Quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder, não é um clichê isso, não é uma palavra como se fosse abracadabra, não tem nada a ver. Quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder para quê? Para perdoar pecados e libertar a alma presa. O sangue de Jesus tem poder para quê? Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. E se eu e você somos purificados de todo o pecado, aí se cumpre Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, o acusador, o diabo, não pode mais te acusar. Se você recebeu perdão pelo sangue, não há mais acusação. E ele falou: quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu e ressuscitou e intercede por nós. Então o sangue de Jesus Cristo traz o perdão e faz com que caia as acusações e as condenações. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está mais debaixo de acusação e nem condenação. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa dura é alguém que fica... A questão da acusação não se vê fisicamente, mas se vê espiritualmente. Zacarias 3, o povo estava com a roupa suja, o sumo sacerdote, e também estava tendo um bloqueio na vida deles, até que veio Zacarias e teve a revelação do que estava impedindo. E aí era a roupa suja, era o pecado. Mas Deus falou: esse pecado aí eu já purifiquei. E trocou aquelas roupas, trocou aquelas vestes. Então, como que se vence o inimigo? Recebendo o perdão dos pecados. Pastor, eu caí, pastor, eu falhei, peça perdão. Você vai ser livre de toda acusação e de toda condenação. E outra, o sangue de Jesus nos libertou, porque quando o preço foi pago, nós fomos resgatados, porque no pecado nós éramos escravos, da carne estava no domínio do inimigo. Veio Jesus e falou: esse aqui é meu, porque eu paguei o preço, agora eu resgato ele. Aleluia, glória a Deus. E agora a carne não pode mais nos prender, o mundo não pode mais nos amarrar, e nenhum diabo exerce domínio sobre nós. Agora você pode dizer: o sangue de Jesus tem poder. Tem poder. O sangue de Jesus. E aí quando nós falamos ter vitória sobre o sangue de Jesus, é isso, é buscar o perdão, a libertação do Senhor. É isso que é a vitória do sangue. E além do mais, a Bíblia diz assim, ó, que coisa linda a libertação. 1 João 3,8. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos podem celebrar ao Cordeiro por ser purificado pelo seu sangue poderoso? O sangue de Jesus anula, o sangue de Jesus arranca toda a imundícia do pecado. Seja limpo, seja purificado, seja limpo pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E o Evangelho, que é a palavra do testemunho, que tem o poder para destruir as fortalezas e levar as mentes dos homens à obediência de Cristo. Você sabe que o inimigo levanta sofismas, ele levanta um entendimento, de tal maneira que o ser humano não consegue obedecer a Deus, porque o entendimento dele está duro, está embotado, e ele está cego. Aí o inimigo levanta essa fortaleza espiritual, está escrito em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, mas a Bíblia diz que através do poder da mensagem do Evangelho, que é o testemunho
da palavra, é o testemunho de Jesus Cristo. Através desse testemunho, oh, louvado seja o nome do Senhor, essas fortalezas, elas vão caindo, toda mentira do inimigo vai caindo, toda cegueira vai caindo, e aí Deus libera aquela mente, Deus abre aqueles olhos, e aquela pessoa passa a obedecer a Cristo, passa a obedecer o Evangelho do Senhor. É assim que se vence os principados. Agora vamos contra as potestades. Potestades aqui, minha gente, conforme eu disse, poderia ser traduzido como autoridades, porque é exousia no grego, que significa a autoridade, que é a permissão de governar. É o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. É o estado de controle sobre alguém ou sobre algo. É uma influência delegada, tá certo? Satanás dá liderança para os principados, e os principados dão a permissão, a autoridade, a liberdade para as potestades fazerem o que querem, como querem. As potestades operam nas lideranças e questões nacionais. O registro do rei Senaqueribe, dando autoridade para o seu comandante Rabsaque, exprime essa realidade espiritual que eu vos tenho falado agora. Vamos ler isso? Isaías 36, 1, 2 e 15. Perceba só, tem um rei chamado Senaqueribe. Por detrás desse rei Senaqueribe aqui, ele está na representação do principado, porque o cabeça aqui é o próprio diabo. Aí delegou representa esse Senaqueribe o principado. E agora, esse principado que é o Senaqueribe, ele delega autoridade para a potestade. Tá certo? Que no caso aqui da representação de Rabsaque, olha só que interessante. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria, olha lá, que representa um principado, enviou Rabsaque, que é a representação da potestade. Veja só, o principado chegou para a potestade: eu te dou a permissão, faz o que você quiser. Você é meu comandante e agora vai. Veja, essas coisas mexem comigo, sabe? Da inteligência, as coisas espirituais, que a gente tem que estar muito atento. Isso aqui muda tudo na nossa vida diária. Vamos lá. Desde Quilaques e Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Vamos lá, para vocês entenderem. Aí o Senaqueribe cercou a cidade e mandou Rabsaque falar para o povo, ó, vamos ler o versículo 15, eu explico. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Veja só, olha só que coisa tremenda. Aqui está o povo de Deus sofrendo uma retaliação no Antigo Testamento, e agora eles estão enfrentando uma luta. Vem esse Senaqueribe, cerca a cidade, delega a autoridade para Rabsaque e fala, vai lá e diz para eles, assim, assim, assim. A potestade está fazendo tudo o que o principado orientou. E o principado está fazendo tudo que o cabeça mandante mandou. Veja, é uma escada, é uma hierarquia. E aí, qual que é a intenção? Qual que é o trabalho da potestade? Ele está dizendo assim, ó, não adianta vocês confiarem no Senhor. Então está querendo arrancar a confiança, a fé do povo em Deus. Olha como ele diz esse trabalho. Pega isso aqui, não esqueça mais. Um governo que não temia a Deus, sob a influência das potestades, representado por Rabsaque, procurava persuadir pela intimidação, pela mentira e a argumentação de que o Senhor Deus não poderia livrar Judá a destruir. Aí eles querem agora com isso, com esse levante, destruir a confiança do povo em um único e verdadeiro Deus. Então o espírito de Rabsaque, que representa potestades, trabalha para que as pessoas se rendam ao governo de Senaqueribe. No caso, no final, tudo representa o inimigo, né? No final da obra. E o governo de Senaqueribe, entre aspas, é totalmente contrário a Deus, às suas leis e princípios. Então veja, eles trabalham no sentido de quê? De minar a fé das pessoas, de arrancar o povo da confiança em Deus. E eles trabalham como? Vou dar só um exemplo para você abrir mais a tua mente aí agora. Como que eles trabalham? Como que eles trabalham? Essas potestades,
eles visam o quê? Tirar a confiança do povo em Deus, para que o povo não siga as leis de Deus e nem os princípios de Deus. Só para você ter uma ideia. Porque esse governo de Senaqueribe é um governo anti-Deus. Ele é um governo contra Deus. E aí o que ele faz? Ele pega e distorce tudo que é a lei de Deus. Tudo que é os princípios de Deus. Porque eles querem o quê? Não, vocês têm que confiar em nós. Vocês têm que se render a nós. Não no seu Deus. O seu Deus não pode, mas nós podemos. Olha só. Estão argumentando, estão mentindo, porque isso é uma mentira deslavada. Quer ver um exemplo de como que a potestade trabalha? Por exemplo, o aborto. O aborto é uma lei de Deus, porque está escrito, não matarás. O aborto, ele infringe a lei de Deus e o princípio da vida. Porque Deus dá vida, Deus tira a vida. E agora o que a potestade faz? Vai nas nações. Eu não falei que eles trabalham na questão nacionais? Eles vão nas nações e patentinham a lei. O aborto é legalizado. E aí eles estão sendo um governo anti-Deus. E aí isso vai passando para a mente das pessoas. Está na lei, é normal abortar. Isso é diabólico, isso é potestade. Eu só estou dando um exemplo, tem inúmeros. Só estou dando um exemplo que eu acredito que é muito atual. Por exemplo, olha só como as potestades trabalham. Vamos fazer a liberação das drogas. E como que eu sei que isso é potestade? Porque o próprio Deus falou, o homem domine sobre o campo, sobre os animais. Da onde que vem as drogas? Da árvore. Da vegetação. Deus falou para o homem dominar. Agora o homem é dominado por isso. O homem está sendo dominado pelo tabaco. Está sendo dominado pelos vícios. Potestade. E aí existem muitas leis por aí em alguns países, que Deus guarde a nossa nação, que já patenteou, e a lei, é lei, tá certo? É lei e é legalizado a questão das drogas. Sabe quem está por trás disso aí? Rabsaque. Rabsaque, a potestade está fazendo isso. Agora olha que coisa linda, boa notícia. Estou entendendo tudo hoje. A boa notícia é que o crente é liberto da potestade e não vive sob o seu governo. Não põe a sua confiança em instituições, pessoas ou coisas, mas ele põe a sua confiança no seu Deus. O governo anti-Deus quer que você faça o quê? Coloca confiança em instituições, coloca confiança em homens, porque se você não trabalhar de acordo com nós vamos te perseguir. Eles ficam argumentando, você vai morrer, você vai perecer de fome. E aí, aleluia, vem Deus e se manifesta. Vem Deus e trabalha através da sua igreja, fortalece a sua igreja, sustenta a sua igreja. Aleluia, que esse espírito da potestade seja queimado pelo poder da palavra de Deus. Que caia em nome de Jesus Cristo Nazareno. Veja só. Colossenses 1,13, veja aí o que está escrito. Olha o que Jesus fez conosco. Olha a potestade onde ela entrou aí, ó. Ele nos tirou, ele Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antigamente a potestade liderava-nos, é verdade, liderava-nos, mas agora Jesus falou, esse aí é meu, é um escolhido meu, essa aí é minha, eu pego ele, tiro da potestade e levo para o reino do Filho do meu amor. Aleluia, diga bem forte com a mão direita levantada, eu sou liberto. Eu vivo no reino da luz. Adore a Deus se isso é verdade. Calabachanda, calabaia. Adore a Deus, adore a Deus. Vamos lá. Terceiro, contra os príncipes das trevas, que eu também disse que pode ser traduzido, dominadores deste mundo tenebroso. A palavra aqui é uma só no grego, tá? Cosmocrator, que significa um regente do mundo, estar no controle de, ser senhor de, obter vitória sobre. Este verbete também pode indicar a ação de agarrar e prender,
ou seja, os príncipes das trevas ou dominadores do mundo da escuridão, pode-se dizer que eles agem e dominam nas questões regionais. Veja, principados internacionais, potestades nacionais. Agora, príncipe das trevas regionais. Vamos ver isso aqui? A Bíblia diz, primeiro, de tudo nós temos que entender. A Bíblia diz assim, 1 João 5,19, o mundo jaz dentro do maligno. Então o mundo está nas entranhas de Satanás, o sistema corrompido, isso é Bíblia, tá? O maligno, ele conta com os príncipes das trevas ou dominadores deste mundo para incutir os costumes e hábitos do reino das trevas e desfigurar a identidade original dos seres humanos. Qual que é a identidade original dos seres humanos? A imagem e a semelhança de Deus. Nós pensávamos como Deus, agíamos como Deus, vivíamos no sentido moral como Deus. Nós tínhamos uma vida reta de acordo com Deus. Aí entrou o quê? O pecado. O que o pecado fez? Desfigurou. De tal maneira que agora o inimigo começou a incutir na terra, na vida dos seres humanos, os seus costumes, que geram hábitos, e aí desfigurou a identidade. De tal maneira que você olha para certas pessoas que não foram restauradas por Cristo, você olha, você não sabe de onde que ele é. Ou na verdade sabe, ele vem do reino das trevas. Ele perdeu a sua identidade de filho de Deus. Isso aqui que eu vou falar aqui é muito violento. Isso aqui que eu vou falar para vocês é uma coisa que está muito se infiltrando no meio até mesmo da igreja. Olha isso aqui, que coisa tremenda. Em Daniel, capítulo 1, versículo 1, do 3 ao 5, do 7 ao 9. Olha só. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. Ele dominou. Nabucodonosor, ele domina agora o mundo, entre aspas, tá? Porque Deus está no controle de tudo. E por isso que eu digo entre aspas. Mas ele agora é o império dominante na terra. Aí olha o que ele diz. Aqui, e disse o rei Aspenaz. Esse Aspenaz não é o comandante, ele é o chefe dos eunucos. Aqui é uma outra hierarquia. Entendeu? É uma outra hierarquia, é uma terceira hierarquia, olha só. E ele falou para esse, e disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que o trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Versículo 4. Jovem que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Olha isso aqui, a fim de que fossem ensinados, doutrinados nas letras e nas línguas do caldeu. Ou seja, presta atenção, volta aí ao versículo 4, olha o que eles estão dizendo. Esse Aspenaz, que é o tipo dos príncipes das trevas, dos dominadores deste mundo tenebroso, eles agem nos costumes, nos hábitos, para corromper a identidade do ser humano. Agora veja isso aqui, olha o que é Aspenaz, eu estou mostrando aqui um retrato espiritual. Veja, tem um império dominante de Nabucodonosor, representa o império das trevas. Agora ele manda o seu oficial aqui, o chefe dos eunucos, diz, eu preciso pegar aqueles crentes, porque Daniel é crente, Misael e Ananias eram crentes. Eu preciso pegar esses moços que são crentes, e eu preciso que eles agora venham entrar nos nossos costumes, venham praticar os nossos hábitos, para que eles tenham agora a nossa identidade. Qual a identidade? Não é de Jerusalém, a identidade de Babilônia. Babilônia fala de um jeito, Babilônia se veste de um jeito, Babilônia come de um jeito, Babilônia pensa de um jeito, Babilônia age de um jeito. Pega isso aqui, olha o que ele está dizendo, tem que ser ensinado nas nossas letras e na nossa língua. Agora vai ter que falar a língua da Babilônia, a linguagem que a Babilônia se agrada. Qual que é a linguagem do crente? O crente não fala palavrão, não fala coisa obscena. E agora? Os da Babilônia, para eles falar um palavrão é normal, xingar é normal, falar, entende? Essas coisas, eu estou falando coisas simples, vamos lá, adiante, versículo 5, presta atenção. E o rei lhe ordenou a ração aqui é comida e bebida, de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, ou seja, eles têm que agora sentar na mesma mesa que o maligno senta,
Eles têm que comer a mesma coisa que o maligno come. Eles têm que beber a mesma coisa que o maligno bebe. Entendeu? O crente, é comum o crente tomar cachaça, beber bebida alcoólica, fumar cigarro. É normal isso para um crente, mas para a Babilônia é normal. Diga para uma pessoa que bebe e fuma, pergunta para ele se para ele é normal. Ele fala, isso é normal, todo mundo faz. Por quê? Porque está incutido o império das trevas. Isso é violento, não? Versículo 7, pega isso aqui. E o chefe dos eunucos, olha lá, lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Olha só, cada nome daqueles crentes tinha um significado bíblico. Por exemplo, só vou dar um exemplo, não vou entrar na questão aqui, tá? Daniel significa, o Senhor é o meu juiz. E agora colocam, irmão, aonde está o nome da pessoa registrado? Na identidade. E aí eles estão dizendo, nós temos que mudar o nome deles. Vamos mudar o que eles falam, vamos mudar o que eles comem, vamos mudar o que eles vestem, e até o nome deles vai ser diferente. Antigamente você olhava para um crente, não precisava dizer, esse é crente. Você não precisava se apresentar, eu sou crente. Hoje, e aí, você é evangélico? Porque já não dá para ver mais. No brilho, na sua compostura, não se vê mais. Você vê como que a Babilônia está influenciando tremendamente? Aí eu digo aqui, que coisa terrível. Escuta isso aqui para mim é muito forte. Olha só. Aspenais é o tipo dos príncipes das trevas que traz os costumes. Que são costumes? Prática frequente das pessoas. Ou seja, e ele traz os costumes do reino do maligno, aquilo que é frequente para ele fazer. Porque através dos costumes vão se gerar o quê? Um hábito. O que é um hábito? Modo de ser, modo de viver. E através agora do hábito vai se gerar uma cultura. O que é uma cultura? Modo de vida expressando o que você sente, o que você pensa, o que você age. Então costume gerou um hábito. Um hábito gerou uma cultura. E agora uma cultura, o que acontece com uma cultura? Uma cultura, por sua vez, gera uma sociedade, que é o grupo humano que segue um padrão comum. E esses espíritos trabalham na onde? Na arte, na comunicação, na música. Agora entendeu quando ele levantou a estátua e falou, adora minha estátua? Pera lá, adora minha estátua? Primeiro, não posso cair na idolatria. Segundo, que música que está tocando aí? Não, música mundana. Não, isso eu não escuto. Então eu vou te colocar na fornalha. O problema é seu, mas eu vou continuar só ouvindo louvores a Deus. Uma música mundana corrompe a mente de uma pessoa. Corrompe. Existem pessoas que dizem, a roupa, Deus não está preocupado com a roupa. Engano seu. Mentira, deslavado. Deus está preocupado porque a roupa fala do caráter da pessoa. Quando eu vejo uma pessoa, a sua roupa fala assim muita coisa. Porque a forma, o caráter que a pessoa tem, você pode ver uma pessoa, enfim, vocês entenderam, né? Não preciso detalhar que isso aqui eu já trabalhei bastante nessa epístola. Mas vocês entenderam. Então escute isso aqui, olha para você ver como que é uma coisa assim, ó. Costumes, você tem que guardar isso. Costumes geram hábitos. Hábitos geram uma cultura. Cultura gera uma sociedade. Começou assim, costume. Frequentemente as pessoas jogam papel de bala. Pum! Alguém foi, abriu o vidro do carro, jogou um papel de bala no chão. Plum! Alguém foi e viu. Aquela pessoa começou a copiar. E ela vai jogando o papel de bala. Isso virou o quê? Um hábito. Porque é hábito, é um comportamento daquele povo. O povo adquiriu um comportamento. Todos nós aqui jogamos papel de bala no chão. Nós somos sujos e gostamos de jogar papel de bala no chão. Veja, isso é a cultura do inferno. Está incutindo. Aí depois do hábito vai gerar o quê? Uma cultura. O que é cultura? A forma como as pessoas pensam, sentem e agem. Agora veja como que o inimigo trabalha. Biblicamente falando, é normal alguém roubar? Mas no Brasil, para muita gente, roubo é normal. É ou não é? Estão querendo incutir essa cultura miserável na nossa nação. Eu estou falando biblicamente. Biblicamente, é normal um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher?
E hoje, antigamente, escute o que eu estou falando, eu estou falando dentro da palavra. Antigamente, você não via essas coisas naturalmente na rua, porque era um escândalo você ver um moço e outro moço de mão dada na rua. Isso era um escândalo horrível. Agora vê hoje. Normal. As pessoas, por quê? Porque já está virando uma cultura. E aí, diante de uma cultura, o que vem logo depois? A sociedade. As pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer, isso é quadrado, isso é retrógrado, isso é normal, isso é nosso padrão comum de vida aqui nesse país. Mas que a cultura do reino de Deus é que está sendo incutida na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração. Só quantos celebram a Deus por pertencer a um reino inabalável. Glória a Deus! Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. Eita Jesus amado, hein? Vamos para o quarto grupo. Quarto grupo. Agora eu não te concluí. Vamos falar como vencer isso, né? Daniel usou 2 armas para vencer os príncipes das trevas. 2 armas que ele usou. Ah, meu Deus. Versículo 8 e 9. 2 armas que Daniel usou para vencer isso. Olha lá. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O que é assentar no coração e não se contaminar? É guardar a palavra no coração. É dizer, a palavra de Deus está aqui. Se esse sentimento diabólico, aleluia, está vindo sobre mim, eu não vou deixar ele me dominar. Você podia ser aquilo, mas hoje você não é. Você sente aquilo que Deus sente. Você pensa o que Deus pensa. O que mais que Daniel? Primeira, como que eu vou vencer esse príncipe das trevas? Primeiro, você vence com a palavra no coração, blindando o coração com a palavra. Segundo, versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Graça e misericórdia diante dos eunucos. Graça e misericórdia. O que é graça e misericórdia? É alguém que se humilha debaixo da potente mão de Deus e diz, Senhor, contra esse mundo, contra esses demônios, eu não posso, mas tu podes. Então me enche de poder, me dá as tuas armaduras, me dá a tua graça, me dá a tua autoridade para expulsar demônios, me dá, Senhor, para pisar serpentes e escorpiões, ó Deus, me dá graça. Diga com as tuas mãos levantadas, diga, graça e misericórdia. Diga mais forte, graça e misericórdia. Seja cheio da graça e da misericórdia. Só quem recebe, recebe dando glória a Deus. Ei, calabaçande comanai. Ei, calabaçária. Era basúpia. Deus vai nos encher de graça e de misericórdia. Esse mundo não vai mudar a sua identidade. Você tem a identidade de filho de Deus. Você anda como Cristo, pensa como Cristo, caminha como Cristo, e esta vai ser a tua realidade. É por isso que a nossa oração é essa: seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Aleluia, a humanidade clama, venha o teu reino. Venha o teu reino, que o reino das trevas sejam de capachai, sejam dissipados, e que o reino da luz se manifeste na terra. Glória seja dada ao Senhor. Eu estou sentindo a graça aqui, hein? Está casado, a graça e a misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus, graça, favor e merecido, misericórdia, é Deus não dando o juízo que a gente merece. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. É por isso que Davi falou, a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você vai andando e tem uma graça e a misericórdia te seguindo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos ajude, é só graça e a misericórdia mesmo, só Deus para nos ajudar. Vamos lá, agora contra as hostes ou forças espirituais da maldade. Aqui espirituais é pneumaticose, que significa não físico, não material, espiritual. Comunica o sentido de pertencer à esfera do espírito, ou seja, algo que é espiritual.
Pode-se dizer que essas forças espirituais agem, primeiro, sabe como essas forças espirituais agem? Na feitiçaria. Em 1 Samuel 28:7, a Bíblia diz que um rei de Israel, eu estou falando de Saul, Deus não falava com ele, porque ele estava meio rebelde, aquele cara. Deus não falava com ele. Sabe o que Saul foi fazer? Deus não respondia por éfode, por urim, tumim. Deus não respondia por profeta. E ele queria, porque queria ouvir a voz de Deus. Ele queria ouvir alguma profecia, algum direcionamento. Mas Deus se calou. Aí sabe o que ele fez? Foi procurar uma feiticeira lá em Endor, para consultar os mortos. É que nem aqueles crentes feiticeiros de hoje em dia. Vem para o culto, fica caçando o profeta. Aí vai no um, na fila de um, ora por mim. Aí não revela nada e vai no outro, seu feiticeiro. Deus não fala mais na palavra, não? Aleluia. Você precisa de confirmação de profecia. Não é a profecia que confirma a palavra, é a palavra que confirma a profecia. Esse povo não está firmado em profecia de homens. Esse povo está firmado na palavra. Só quem glorifica a Deus pela palavra. Era baixando a calabaçúbia. Aí, escute, Saul foi lá e foi lá consultar uma feiticeira. E o que é a feitiçaria, minha gente? Feitiçaria, ou seja, Saul, através dos meios ocultos, buscou alcançar resultados extraordinários por seres espirituais. Querendo buscar saber do dia de amanhã, saber o que reserva para ele. Buscando demônio? Não, filho. Essas forças espirituais agem também através da macumbaria, que é trabalho feito, despacho. Da onde que eu tirei isso? Números 22, 6 e 7. Balaque contratou Balaão, falou: amaldiçoa esse povo para mim, faz uma mandinga aí, amaldiçoa esse povo, invoca os deuses aí, soca uma maldição neles. E aí Balaão, a Bíblia diz que quando ele tentava amaldiçoar o povo, Deus chegou e reverteu. Aí a maldição foi transformada em bênção. Aí o Balaque falou: eu te chamei para você amaldiçoar, você está abençoando. Aí ele falou: que não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoou. Contra a tua casa não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale obra, despacho, obra na encruzilhada. A tua casa tem a marca do sangue do Cordeiro. Se é verdade, dá um grito de glória a Deus. Aleluia! A macumba não tem efeito contra o crente. Estávamos lá em Foz do Iguaçu esses dias. Tem uma rua lá que é marcada, tem até uma placa da prefeitura, que eles podem colocar o despacho, mas depois tem que limpar. O senhor já deve conhecer aquela rua, é uma encruzilhada. E eles colocam lá frango morto, bode morto, acende vela, acende charuto, tem farofa. Quantas vidas estão sendo desgraçadas ali naquela encruzilhada? Mas a tua casa está guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Na tua casa não vale charuto, não vale vela preta, vela branca, vela de 7 dias, vela de 3 dias. Na tua casa não vale figuinha maldita, não vale palavra de maldição. Ninguém pode abençoar aquilo que Deus abençoou. Diga bem forte: eu sou abençoado. Diga mais uma vez: eu sou abençoado. Deus te abençoou por Cristo. Eita, senti que desceu aqui. Põe a mão no ombro do irmão e diga: a tua casa já foi abençoada já, viu? Aleluia! Carabaçube de répia! Ei, calabaçanda récia! Ei, calaite a rápida na faça! Aleluia. Eu sinto que Deus nesse final de ano está desfazendo obra, despacho. O Espírito Santo de Deus revela e não se engana. Através da sua palavra, Deus está dizendo: nenhuma arma forjada, preparada contra a tua vida, contra a tua casa, prosperará.
Pastor, mas fizeram um negócio, consagraram ao cão e me deram para comer. Através da oração e da palavra é santificado. Macumba não pega em crente, não. Pega não. Pega não. Arabaxara calaçúpia. Aleluia. Aleluia. Você está sentindo a força de Deus aí? A força espiritual. Aleluia. Todo o trabalho que estava feito para tentar te desanimar, para tentar lhe abater, para tentar te tirar do propósito de Deus, os planos do inferno estão sendo desfeitos. Há poder no nome do Senhor. Rachande comanai, era basuri me candere bacaia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essas forças espirituais, elas agem também nas artes mágicas, nos livros de mágica, Atos 8:9, Atos 19:19. A Bíblia diz que havia um Simão mágico que iludia o povo na cidade de Samaria. Mas veio Filipe, pregou o evangelho e eles foram libertos. Lá em Éfeso, Paulo chegou e o povo era dominado por artes mágicas também. E aí Paulo pregou e eles foram libertos daqueles livros que eram caríssimos. Livros ensinando a fazer magia. E eles foram e queimaram os livros. Sabe o que eles ganharam? A carta aos Efésios. Ah, vocês não entenderam nada. Largaram os livros de arte mágica e ganharam o livro de Efésios, a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí você pode, outra coisa, tem esses espíritos trabalham, cartomante, búzio, outra coisa. Ó, pelo amor de Deus, se tiver alguém com essa prática aqui, vai cair hoje. Horóscopo. Signo de, olha só o absurdo, signo de Câncer. Escorpião. Chamando praga, chamando doença, não. Quem vai dar norte, direção para você não é o horóscopo, é o Espírito da vida, é o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Vamos lá que eu preciso concluir. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 20 e 21, diz assim: não podeis ser participantes da mesa do Senhor, que é a ceia, e da mesa dos demônios. Então tem que haver uma separação, tá certo? Porque eu já vi, viu? Gente que vem no culto e depois vai lá no batuque. Eu já vi gente desesperada, porque aí teve um problema no relacionamento, aí estava buscando como que Deus não fez do jeito que Ele quis. O que ele fez? Foi lá fazer a amarração. O que foi fazer a amarração está amarrado. Preso, ficou preso. É terrível. Agora vamos lá, encerrando. Os príncipes, eita, que terrível, príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. A maldade aí é poneria, que significa uma natureza perversa, alguém que está inclinado a fazer o mal, malvadeza, propósito e desejo maus, depravação, é malícia. Por isso esses demônios são chamados espíritos imundos, porque além de possuírem pessoas, visam corromper moral e espiritualmente as pessoas. Eles agem para que as pessoas corrompam-se moralmente e não considerem a vida de santidade ao Senhor, contaminando-se. Aí Paulo vem e fala essa verdade em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Não vou nem explanar muito, só ler que é um texto já explicativo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, que é símbolo do pecado, que corrompe uma massa, altera uma massa, para que sejais uma nova massa, uma nova criatura, assim como estáis sem fermento, sem pecado. Porque Cristo, nossa Páscoa, aquele que morreu por nós, foi sacrificado por nós. Olha lá, pelo que façamos festa, não com fermento velho. Está chegando o final de ano, né? Então tem que... Não faça festa com bebida, não. Faça festa com orgia, prostituição, não. Olha como que é a nossa festa.
Não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Olha lá, malícia. Da maldade e da malícia. Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O que é sinceridade? Pureza. Pureza. Você vai fazer festa esse ano é no meio da pureza. Aleluia. Pureza. Não deixa entrar. Não deixa entrar aí coisas que vai te danificar, te corromper moralmente. Há uma ação demoníaca para isso. Não precisa de bebida, prostituição, qualquer outra sujeira. Você não precisa disso para se alegrar. Se alegra em Deus. Se alegra na presença do Espírito Santo. Tem maior alegria do que essa aqui de festejar a festa dos libertos? Essa aqui é a festa dos libertos. A nossa festa aqui, a festa deles, as pessoas ficam bêbadas e perdem o controle. Aqui todo mundo fica cheio do Espírito Santo e anda na linha. Lá eles perdem a razão, aqui a gente fica consciente. Lá eles se quebram todo e perdem, aqui a gente é edificado e ganha. Pelo amor de Deus. É diferente, né? Vamos lá. Esses espíritos também agem, além de querer corromper a moral, a santidade, procuram fazer o mal para corromper a vida ativa e espiritual das pessoas. Essa palavra maldade aqui se vê lá em Neemias 6:2. Neemias fazendo a obra. Aí vem Sambalat, Gesem, enviaram a dizer: vem, congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Você sabe que vale é depressão, e Ono, eu já falei isso aqui, é forte. Então significa forte e depressão. Porém, tentavam fazer-me mal. Eles queriam tirar Neemias, porque Neemias estava ativo na obra, espiritualmente firme. Então, veja como o inimigo trabalha. Quantas pessoas, pastor Júlio, que estavam na igreja, eram fiéis, pessoas de culto, de oração, pessoas fiéis a Deus, em todos os sentidos da vida. Agora o inimigo foi meter uma malicinha nele lá. A prostituição, o pecado, não deixa mais ele viver em santidade, e ele não tem mais espiritualidade. A espiritualidade dele foi jogada na lama. O que é isso? É os príncipes. Esses príncipes das trevas aí, ó. Ou melhor, essas hostes, né, as forças espirituais da maldade. Da maldade, eles lançam depravação, corrupção. Então, no final de tudo, o que ele vai fazer? Vai lançar a pessoa numa forte depressão. Vai lançar ele na lama. Mas Neemias pegou e falou: eu não vou para a tua congregação, coisa nenhuma. Olha lá, os inimigos estavam chamando ele para congregar. Tem gente que não sabe, mas está fazendo parte da sinagoga de Satanás. Sai dessa sinagoga e vem para cá, meu filho. Porque lá é escuro, aleluia, tem cegueira e não tem fruto. Mas aqui é a luz. Oh meu Deus do céu, aqui tem direção de Deus. Direção. Deus vai restaurar pessoas. Eu sei que essa palavra é específica. Pessoas que um dia já foram ativas, que já fizeram para Deus, que já estiveram na posição. Deus irá lhe restaurar. Esta noite toda a influência maligna está sendo desfeita pelo poder da palavra. O amor de Deus te constrange nesta noite. Ô irmão, estou sentindo muita graça aqui, sabe? E eu encerro agora. Isso aqui é para encerrar, dando glória à vontade. Vamos lá ler todo o versículo? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Lugares celestiais. Nós já estudamos Efésios 1:3, que nós somos abençoados nas regiões celestiais. E aqui está dizendo que a nossa luta é nas regiões celestiais. Então entenda aqui uma coisa. Por que isso? Aqui no caso no grego, lugares celestiais, é a palavra epurâneos, que é isso mesmo que significa, regiões celestiais. O reino de Cristo é celestial, possui autoridade e glórias celestiais, e por essa razão é superior a qualquer tentação, luta, perseguição ou obra das trevas. 2 Timóteo 4:18, olha que texto lindo. E o Senhor, não é outro, é o Senhor, me livrará. Põe a mão assim e diga: o Senhor me livrará. De toda má obra. E pode dizer isso. De toda. E guarda-me-á para o seu reino celestial. Então Deus livra e guarda.
Não, você não entendeu. Deus não só está livrando, Deus está guardando também. Mas Ele está me guardando para quê? Para um propósito, para o seu reino. Pega isso aqui. A palavra, para a gente encerrar, a palavra guardar-me-á é sozo, no grego, que significa manter são e salvo. Olha só. Ou seja, além de nos livrar, o Senhor nos levará para o seu reino eterno celestial, são e salvo. Você não vai chegar no reino celestial